Timóteo, capítulo 4. Pela manhã, irei falar rapidamente sobre rompendo com o tempo da apostasia. E à noite, nós vamos falar sobre o poder de uma entrega. Hoje à noite, você vai trazer. Aliás, também. Obrigado, Damiana. Você vai trazer sua disposição de estar aqui. Mas você vai vir aqui mais uma vez para a casa de Deus, para você receber uma palavra que possa abençoar a sua vida, desatar, quem sabe, alguns nós, como chave também para abrir portas. Hoje à noite, nós vamos falar sobre o poder de uma entrega. Primeira carta de Paulo a Timóteo, eu não abri, deixa eu abrir aqui. 1 Timóteo 4. Seria, eu falei de 1 a 12 aí, né, Felipe? Na verdade, não é 12, nós vamos até o versículo... Pode deixar aí 12, não tem problema não. Nós vamos até o versículo 7, para a gente ganhar tempo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Queria dar um abraço para a igreja da Carol Tauber. Estive com ela ontem à noite. Saí de Guaxindiba, era 1h45 da manhã. O culto acabou 11h30. Então a Carol mandou um abraço para os irmãos. Não poderia deixar de deixar esse abraço. A Carol, em nome de Jesus, vai pregar aqui na nossa inauguração. Compromisso que ela tem comigo. Vamos ao texto? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há que rejeitar, sendo recebido em ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Bondoso Deus que está nos céus, eterno Senhor, bendizemos o teu nome, agora pela palavra lida, o que suficiente já é para absorvê-la e, com o entendimento da mesma, colocar em prática em nossa vida. Mas por alguns minutos pedimos mais do que isso. Pedimos que o Senhor nos fale mais, através dela, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra apostasia, ela tem um significado bem simples. Apostasia nada mais é do que a negação da fé. É um retrocesso, é abandono da fé. A apostasia, ela acontece na Bíblia toda. Você pode ler a Bíblia e você vai encontrar apostasia em toda a Bíblia. E a apostasia é um assunto muito sério. A gente não vai esgotar em 15 minutos aqui esse assunto apostasia, porque não tem como. Não somente esgotar, como também expor muita coisa sobre apostasia em pouco tempo. Não há como fazer isso. Mas você vai encontrar na Bíblia algumas figuras de liderança, e por alguns momentos o próprio povo de Israel apostatando da fé. E o assunto é muito sério,
ele é colocado por Jesus como um dos sinais dos últimos tempos, e aqui também por Paulo, evidentemente. Apostasia é um dos sinais dos finais do tempo. Não nos assusta, pelo menos a mim não assusta, que cada vez mais isso aconteça em nosso meio. Isso não me assusta. Ver muitos apostatando da fé, ou seja, negando, abandonando a fé. E deixa eu te falar sobre fé, porque cada vez mais, irmãos, eu tenho entendido que fé, de fato, não é apenas crer no que Deus pode fazer. Aliás, uma definição de fé, de que a fé sendo aquilo que Deus pode fazer, a crença no que Deus pode fazer, é muito primário. Eu tenho entendido cada vez mais que fé é uma prática de vida, sobretudo uma prática de vida olhando para o invisível, para o impossível, além da nossa, não somente da nossa vista, né? Porque Paulo diz que nós não andamos por vista, andamos por fé, mas além do nosso entendimento, do nosso próprio intelecto. Então, assim, não coloque na sua mente que quando se fala de fé, se fala de você crer que Deus pode te dar alguma coisa que você precisa. De fato, isso é fé também. Faz parte, né? É o combo completo do que é fé. Mas é muito primário isso. Tenta exercitar o seu entendimento de fé, como a Bíblia de fato diz, que é crer no invisível, no impossível, é a convicção de fatos que não se vê, que não se veem. É a certeza de coisas que a gente não consegue alcançar de maneira natural. Sendo assim, não me assusta observar que muitos têm abandonado a fé. Não me assusta, porque exatamente é o que Jesus diz, né? Nos últimos tempos, e aqui Paulo está falando, que isso faria parte da realidade daqueles que estão inseridos num contexto de fé, especificamente falando da igreja hoje. E aqui, irmãos, você pode reparar no versículo 1, que Paulo vai dizer assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, ou alguns. E ele vai falar, dando ouvido a dois segmentos que eu posso chamar, e podemos chamar de segmentos de apostasia. O primeiro aqui é espíritos enganadores, o segundo, doutrina de demônios. Espíritos enganadores estão fora da igreja, e doutrina de demônios estão dentro da igreja. Vamos entender isso. Espíritos enganadores estão do lado de fora, e doutrina de demônio estão dentro. Que aqui Paulo vai citar alguns, do versículo 2 ao versículo 5, são algumas citações de doutrinas de demônios. Eu vou citar para você aqui alguns espíritos enganadores do nosso tempo. Vou apenas citar, não vou comentar. Espíritos enganadores do nosso tempo. Espírito do falso moralismo. Espírito da conveniência. Espírito da hipocrisia. Espírito do relativismo. E duas expressões deixam bem claras o que significa espírito de relativismo. Nada a ver. O que tem?
espírito da liberdade e libertinagem carnal e moral, espírito da divisão. Você sabe, você reparou que o mundo está sendo dividido cada vez mais. Existem muitos outros espíritos enganadores, mas eu queria citar apenas esse. O que tem levado muitos a abandonarem a fé? O que tem levado as pessoas a abandonar a fé não são apenas serem enganados por esses espíritos. Porque assim, o diabo, a gente não pode botar culpa no diabo em tudo. Eu entendo que o diabo não é o primeiro culpado quando nós fazemos alguma coisa de errado. O primeiro culpado somos nós mesmos. Então, o que tem levado as pessoas a ouvirem espíritos enganadores e falsas doutrinas é uma fé rasa, encanto pelo mundo, decepção com a igreja e com algumas figuras de liderança, e algum medo de perseguição. São alguns fatores básicos do que tem levado as pessoas a abandonarem a fé. E aí são levados pelos espíritos enganadores e por falsas doutrinas. Eu quero destacar aqui desses dois: amor e encanto pelos prazeres do mundo e decepção com a igreja e com figura de liderança. Isso está acontecendo muito demais. Pessoas que são decepcionadas com a igreja e com figura de liderança. Mas muito. Eu não sei, até porque o IBGE não traz isso, pelo menos não sei, não tenho ideia. Mas o número de pessoas que estão fora do rebanho é muito grande. Impossível, você que está aqui nessa manhã, e os irmãos que estão em casa, online, não conhecer pelo menos uma ou duas pessoas que estão afastadas da igreja. E muitas delas abandonaram a fé porque estão decepcionadas com a igreja ou com alguma figura de liderança. Agora, irmãos, a apostasia deixa Deus irado. E eu provo na Bíblia que Deus fica irado com a apostasia. Dá para colocar, Iane, por favor? Eu poderia citar, mas eu vou pedir para a Anne colocar. Coloca para mim, Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Deus fica irado com apostasia. Olha isso. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém retirar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A minha versão diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se recuar, se apostasia, a minha alma não tem prazer nele. Não existe motivo nenhum, irmão, para você se afastar da fé. Não tem motivo. Não existe razão alguma que possa tirar você da fé. Não tem. Deixa eu falar sobre Jesus rapidamente. Quando você ouve falar que Jesus foi como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. De fato. Quando Jesus foi perante os que julgaram Jesus, os que o julgaram, ele ficou calado, ele ficou mudo. Ou seja, ele não se justificou. Sua defesa foi o silêncio. Preste atenção nisso aqui.
E aí você vai entender o que significa esse versículo. Jesus não se justificou, não se defendeu das suas acusações. Até porque a melhor resposta de um sábio é o silêncio. Agora, quando Jesus saiu da presença dos seus tosqueadores, dos seus acusadores, ele foi até o Calvário, louvando a Deus, citando salmos, abrindo a boca, adorando. O que isso tem a ver com esse versículo? Eu vou te falar. Você não tem motivo nenhum para abandonar a fé. Porque o teu Senhor, o meu Senhor, o seu Jesus, o meu Jesus, não abriu a boca perante a acusação. E quando estava indo para a cruz, para morrer, da maneira que ele morreu, ele foi adorando, louvando e citando a palavra. Você não tem motivo nenhum para abandonar o corpo de Cristo, porque quem abandona o corpo de Cristo, abandona o cabeça da igreja, que é Cristo. Isso é apostasia, e Deus não tem prazer em quem abandona a fé. A carta de Paulo a Timóteo você conhece bem, porque você tem devocional e frequenta a escola bíblica. Então você conhece um pouco da carta de Paulo a Timóteo. É uma carta que Paulo escreve ao seu discípulo, amado Timóteo. Essa carta começa com fé. Como assim a carta começa com fé? Não é uma carta de fé, mas é uma carta que começa com fé. Não é uma carta de fé, porque é uma carta pastoral, mas é uma carta que começa com fé, porque Paulo precisa de um pastor em Éfeso. Ele precisa de alguém em Éfeso, porque estava tendo um problema na igreja de Éfeso. Então, como é que ele vai pastorear Éfeso sem poder estar lá? Ele, então, escolhe Timóteo. E ele observa o seguinte: esse moço, ele pode ser muito útil. E como é que ele enxerga isso? Ele enxerga Timóteo alguém útil para poder estar na igreja de Éfeso a partir de duas mulheres de fé, Lloyd e Eunice. Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo. Então, para fazer a obra de Deus, a gente precisa ter fé e ser exemplo de fé. Então, por isso que Paulo escreve essa carta, e não vamos entrar em mais detalhes, porque o tempo não permite. Eu só vou citar mesmo conselhos, 2 conselhos de Paulo. Não vou expor, eu vou citar, para a gente terminar. Espero que apenas a citação você possa guardar, você possa segurar. Eu vou ficar assim, com 2 conselhos de Paulo aqui, a Timóteo, para a gente não perder a fé, não abandonar a fé, para rompermos com esse espírito de apostasia, que é um espírito do nosso tempo. Para a gente romper com esse espírito de apostasia, Paulo está dando alguns conselhos, eu vou ficar com 2 dele aqui, e vou citar mais 3 para você. Eu vou citar mesmo, querido. Eu vou até ler aqui, você vai ouvir. Primeiro, Paulo está dizendo o seguinte, para Timóteo: para romper com qualquer espírito de apostasia, nutre a sua vida com as palavras de fé e de doutrina. Nutre a sua vida com palavras de fé e de doutrina. Está no versículo 6, depois você confere. Porque Bíblia é alimento para a nossa vida. Bíblia não é ler a palavra, meditar na palavra, não é ato de cumprimento de uma agenda diária. Até porque quando você toma café, você almoça, você janta, isso não faz parte da sua agenda. Isso é uma necessidade que você tem. Então, nutrir, que dá a ideia realmente de alimento, nossa vida, nossa fé,
com a palavra, com a doutrina, é uma extrema necessidade. Então, quando você nutre a sua vida com a palavra, você está fugindo do espírito de apostasia. Segundo, mantém-se a disciplina da piedade. Piedade aqui dá no sentido realmente de devoção. Ser uma pessoa regrada na devoção. Está no versículo 7, versículo 8. E eu acrescento 3 para a gente terminar. Para a gente fugir do espírito de apostasia. Procure ser cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está sendo preparada para vencer qualquer espírito do nosso tempo. É claro que estamos falando aqui do espírito de apostasia. Busque ser cheio do Espírito Santo. Quarto, busque viver em comunhão e unidade com o corpo de Cristo, onde você está inserido. Você é membro de um corpo. Você não é, em primeiro lugar, membro da Segunda Igreja Batista Jardim Carioca. Isso é secundário. Você ser membro da Segunda Igreja Batista Jardim Carioca não é a segundinha, é a Segunda Igreja Batista Jardim Carioca. Amém? É isso, não é segundinha. Você ser membro da Segunda Igreja Batista Jardim Carioca é secundário. Pastor, quer dizer que não é importante? É muito importante. Primário é você ser membro do corpo de Cristo local. Você é membro, e como membro, você é vital para o corpo. É mais do que importante, você é vital. Porque o corpo funciona por completo. Não existe corpo onde onde a mão não tem a sua importância, o pé, os olhos, os ouvidos, por aí vai. Então, busque viver em comunhão e unidade com o corpo. São duas coisas que são semelhantes, mas ao mesmo tempo são diferentes. Comunhão tem a ver com os nossos momentos que nós estamos juntos. Por exemplo, ontem foi um dia de comunhão. Partir do pão, né, no bate-papo, o vento nos fundos do sítio, que estava bom demais. Não estava querendo vir embora, o vento estava muito gostoso, mas tinha que sair para falar lá para os jovens da Jubapla. Comunhão. Mas a unidade, ela está acima da comunhão. Porque a unidade é você ser um comigo e eu ser um com você, e nós sermos um com Cristo. É uma coisa indivisível. Então procure viver comunhão e unidade no corpo de Cristo, onde você está inserido. E por último, se envolva na obra de Deus com temor, sinceridade, zelo e excelência. Eu vou falar com calma. Isso não te isenta de ser tentado a abandonar a fé, mas te vacina, te nutre, te dá forças para você romper com o espírito de apostasia desse tempo. Se envolva na obra de Deus com temor, sinceridade, zelo e excelência. Temor, sinceridade, zelo e excelência. Guardou? Temor, porque não é obra qualquer. É a obra de Deus. E sabe, irmão, sabe qual é a obra de Deus para conosco? A obra de Deus para conosco, Deus faz a obra na nossa vida. A obra de Deus para conosco em Cristo é nos fazer crescer como filhos. Essa é a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Por meio de Cristo, te fazer crescer como filho. Porque ninguém fica infantil e espiritual o tempo todo. Tem que crescer.
Essa é a obra de Deus para conosco. E a nossa obra em Deus, por meio de Cristo, é pregar o evangelho, é discipular pessoas, cuidar de pessoas, ser bênção na vida das pessoas. Isso aqui é obra, irmão. Isso aí é obra. Então Deus faz a obra na nossa vida para a gente fazer a obra dele na vida dos outros. Está entendendo? De novo, Deus faz a obra dele na nossa vida para a gente fazer a obra dele na vida das pessoas. Então se envolva na obra de Deus. Isso você vai fazer como? Com temor, porque não é obra qualquer, é de Deus. Você vai fazer com sinceridade. Não dá para fazer com fingimento. Você pode até enganar os homens, mas a Deus você não engana. Eu posso enganar você, mas a Deus eu não engano. Então tem que ser com sinceridade, com zelo. E por que com zelo? Porque não é meu o ministério. A obra não é minha, é de Deus. A ferramenta é emprestada, não é minha. Então eu vou zelar. Zelar porque o dono da obra não sou eu. O dono da obra não é você. E por último, com excelência. E assim, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da excelência. Eu acho que você já ouviu, não ouvi tanto, mas eu já ouvi muito. Há muito isso. Eu vou dar um exemplo de cantar. Tá bom? Para a gente entender. Ouvia muito nos cultos. Irmãos, eu vou cantar um hino aqui, mas eu não sei cantar muito bem, não. Eu não sou bom cantor, não, mas é para Jesus, é melhor. Já ouviram isso, amém? Esquece, irmão. Se você não sabe cantar, não canta. Pelo menos aqui, no altar, né? Para a condução. Tem que ser com excelência. Se você não sabe fazer a coisa ainda com excelência, procure fazer com excelência. Isso não significa dizer que você não pode aprimorar. Você pode e deve aprimorar. Porque assim, qual personagem bíblico que fez alguma coisa para Deus que não foi com excelência? Me anota e me traz aí para eu ver. Qual personagem bíblico que trabalhou para a obra de Deus fazendo alguma coisa que não foi com excelência? Você conhece alguém? Ou alguma personagem? Eu não conheço. É feito com excelência. Por que a gente tem que fazer a obra de Deus com excelência? Porque o Espírito Santo nos capacita a sermos excelentes. É o melhor mesmo. Dá o teu melhor. Dá a sua aula. Faz a sua aula ser a melhor. Se você toca, assim, procura tocar de maneira melhor. Se você canta, melhor. Se você prega, melhor. Se você ensina, melhor. Se você faz... Irmãos, o almoço de ontem. Quem almoçou ontem no sítio? Levanta a mão. Eu vou dar 3 opções. Mais ou menos, bom e excelente. Quem acha que foi excelente? Levanta a mão. É isso aí, irmão. Excelente. Você fazer a obra de Deus com excelência. Um almoço. Porque o almoço não foi o nosso almoço de casa. E também o de casa tem que ser excelente. O almoço foi para a igreja, para a gente. Quando você trabalha e faz com excelência, você está se vacinando contra o espírito de apostasia. Para eu concluir, falei que não ia demorar, acho que até demorei demais. Você e eu não podemos evitar que o espírito de apostasia entre nas igrejas. Nós não podemos. Mas podemos vencê-los com uma fé genuína, inabalável, focada na palavra e na vontade de Deus. Repito, nós podemos vencer qualquer espírito de apostasia com uma fé genuína, inabalável e focada na palavra e na vontade de Deus. Então, não permita que nada roube a sua fé. Não dê lugar ao diabo. Não abra mão de ser fiel a Deus até o fim. Lembre-se, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Tem 2 prazeres que Deus não tem.
Deus não tem prazer na morte do ímpio, e Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós não somos daquele que retrocedemos, nós somos da fé. E todo aquele que vive na fé e pela fé vence o mundo e avança até o dia final. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar. E vamos para a nossa casa. Tem que passar no supermercado primeiro, né? Tem, não tem? Tem. Já recebi aqui a mensagem. Não esquece isso. Senhor, eu te agradeço porque estamos aqui na tua casa nesta ainda manhã. E eu oro pedindo a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos. Eu oro pedindo ao Senhor que, por favor, de maneira preciosa, de maneira graciosa, nos abençoe, nos fazendo viver segundo a tua vontade. E Pai, nós pedimos por aqueles que estão fraquejando na fé. Vem fortalecer, Pai, por favor. Nós pedimos por aqueles que estão sendo abalados nesse tempo. Nós oramos para que haja uma força do Teu Espírito Santo a segurar os que estão sendo abalados na fé. Não deixa que a nossa fé seja abalada. Fortaleça a nossa fé. Nós oramos pedindo Tua bênção por essa tarde e pela noite. Nos traga aqui à noite, Senhor, com muita expectativa no nosso coração, para Te adorar, para Te louvar. E mais uma vez, ouvir Tua voz, ouvir Tua palavra, para nos nortear segundo a Tua vontade. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Ainda é bom dia. Um bom dia para você. Vá na paz de Jesus.